queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Verso 10: Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas de Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Verso 12: Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vou gravar aqui o áudio de qualquer forma, e depois pode ser ouvido em forma de... Tá gravando? Tá ok, então. Então agora nós voltamos outra vez para a parte cronológica do livro, né, de Apocalipse. E esses 2 capítulos são sobre o mesmo assunto, e assim nós estamos tratando os 2 capítulos juntos. O capítulo 15, ele descreve os preparativos no céu para os últimos juízos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 16 mostra como serão esses juízos terríveis na terra. Nós já temos estudado sobre os 2 primeiros grupos de julgamentos. Os que vêm quando os 7 selos são abertos, e os mais severos que vêm depois, quando as 7 trombetas são tocadas. E por isso que nós colocamos o gráfico hoje aí, para mais uma vez estarmos acompanhando esses juízos de uma forma visual na tela. Essa última série de juízos vem quando 7 taças, ou conforme outras traduções dizem, tigelas, são derramadas sobre a terra. Essas vasilhas, seja taças ou tigelas,
derramam o seu conteúdo rapidamente sobre a terra, indicando que esses juízos seguem um após o outro. Quase no fim da grande tribulação, pouco tempo, talvez semanas, antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo para a terra. No capítulo 15, João vê outros grandes sinal, versículo 1, e esse contraste aqui está com o capítulo 12, versículo 1, onde ele também viu um grande sinal sobre a mulher vestida do sol e grávida. Então agora ele vê um outro grande sinal e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. No capítulo 15, João ele vê 3 coisas no céu. Podemos destacar 3 coisas que ele vê descrito aqui. Ele vê esses 7 anjos com esses 7 flagelos, no versículo 1. Ele vê o mar de vidro mesclado com fogo, com os vencedores da besta em pé nesse mar de vidro e com harpas, versículos 2 a 4. E ele também vê o santuário aberto no céu e um dos 4 seres viventes dando as 7 taças aos 7 anjos, cheias da cólera de Deus, versículos 5 a 8. Agora vamos olhar mais de perto um pouquinho os versículos 1 a 4. Nós já temos visto alguma coisa sobre o mar de vidro lá no capítulo 4, primeiro estudo que fizemos nesse livro de Apocalipse, e observamos que ele fala da tranquilidade e da justiça transparente do céu, o mar de vidro. Não mar como que na terra agitado, mas um mar transparente, como se fosse um vidro. Isso fala de tranquilidade e também a transparência da justiça, né, de Deus vista do céu. E mesmo em tempo de julgamento. O fogo aqui no vidro, diz que descreve que é mesclado com fogo, mostra que é tempo de grande juízo agora. Mas nós vemos em cima desse mar de vidro mesclado com fogo, os vencedores em pé cantando no céu. E nós já vimos que eles são aquele grupo dos mártires, né, que morreram pela perseguição da besta, foram decapitados, e eles estão diante do trono de Deus, nesse mar de vidro. E, embora martirizados pela besta, eles estão contentes, em paz, louvando a Deus e a Cristo no céu. Nós vemos que eles estão cantando 2 cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés provavelmente se refira àquele mesmo que nós conhecemos em Êxodo capítulo 15, que o povo de Israel cantou à beira do Mar Vermelho, depois da sua vitória sobre Faraó e os egípcios, em Êxodo capítulo 15. Nós não vamos ler esse cântico agora, os irmãos podem consultar depois, por causa do tempo, é bastante longo. Mas, de forma resumida, aquele cântico é cheio de louvor pela grandeza do poder de Deus contra seus inimigos. E assim ele também vai ser muito apropriado no fim da grande tribulação, porque há uma grande semelhança entre Faraó e a besta, e também entre as pragas sobre o Egito e esses flagelos, essas taças. Nós sabemos muito pouco sobre o cântico do Cordeiro, o segundo cântico, mas os versículos seguintes provavelmente são uma descrição do conteúdo desse cântico e revelam que trata também sobre o poder de Deus e do Cordeiro sobre o seu grande inimigo, Satanás.
e como essa vitória foi ganha na cruz e ressurreição de Cristo. E nós certamente podemos usar essas lindas palavras de louvor em nossa adoração hoje. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Agora, dos versículos 5 a 8, nós vamos ver detalhes sobre o tabernáculo, o santuário no céu, onde Deus habita. Nós já temos observado que existe no céu um santuário onde Deus habita, e há, como nós já vimos em outras partes do livro, uma arca e altares, assim como havia no tabernáculo no deserto. Aqui, mais uma vez, nós vemos esse fato. E João, ele viu 7 anjos saindo da presença de Deus, com taças cheias da cólera de Deus, com autoridade para derramá-los na terra. Essas taças aqui podem ser utensílios descritos como aquelas mesmas usadas no tabernáculo para derramar libações de vinho sobre os sacrifícios no altar, conforme descrito, por exemplo, em Números capítulo 28, versículo 14. Vemos aqui, João descreve que nesse momento o santuário no céu, o Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, né? Fica cheio de fumaça da glória e do poder de Deus, de tal maneira que ninguém podia entrar lá. Isso certamente indica que Deus não permitirá nenhuma intercessão no período desses juízos, como acontece, por exemplo, no versículo em Lamentações, agora por causa do tempo. Podemos ver que é uma cena terrível, semelhante ao tempo quando a presença de Deus entrou pela primeira vez no tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, versículo 34. E também o mesmo aconteceu depois, quando o templo ficou pronto e foi consagrado, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. A nuvem encheu a casa nos dias do tabernáculo, de forma que Moisés não podia entrar. Lembramos como que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 29, que Deus é fogo consumidor. E essa é uma lembrança para nós também da santidade de Deus e como Ele merece a nossa reverência total. Agora entramos para o capítulo 16, onde vem os juízos em si, das 7 taças sendo derramadas sobre a terra. Existem algumas coisas em geral sobre esses flagelos que creio que são importantes notar aqui, antes de olhar versículo por versículo. Em primeiro lugar, a semelhança desses juízos, das taças, com os juízos das 7 trombetas, que nós já estudamos nos capítulos 8 e 9. Nós notamos ali, no juízo das taças, como que aqueles juízos caem sobre a terra, o mar, os rios, o sol e etc. E aqui, da mesma forma, os mesmos elementos se repetem, são atingidos outra vez. Porém, a diferença é que naquele juízo, somente 1/3 parte dos elementos foi atingida. Mas aqui é toda a terra. E eles também são mais intensos.
Também devemos observar a semelhança aqui com as pragas no Egito. Por exemplo, essa primeira taça aqui fala de úlceras malignas e perniciosas nos portadores da marca da besta. E isso aconteceu também no Egito, na sexta praga, conforme descrito em Êxodo capítulo 9, versículos 8 a 12. Também surgiram úlceras malignas na pele dos egípcios. Também nós vemos a água transformada em sangue nessas taças aqui, como na segunda taça, os mares, e também os rios feridos. E também isso aconteceu na primeira praga no Egito, Êxodo capítulo 7, versículos 14 a 21. Também vemos aqui na quinta taça, trevas sobre o reino da besta, trevas densas. E também isso aconteceu na nona praga no Egito, Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Então existe uma grande semelhança nesses juízos. Também nós podemos observar como que os juízos eles se tornam cada vez mais dirigidos às pessoas, mais pessoais. Nos selos, o sofrimento era indireto. Nas trombetas era parcialmente indireto, mas aqui quase todo o sofrimento é intenso de uma forma pessoal. Também nós devemos observar que no capítulo 16, 9, mesmo com o sofrimento intenso dessas pragas, como também nos juízos anteriores, menos intensos, nas trombetas, capítulo 9, versículo 20, mesmo assim não produziu arrependimento. Não houve arrependimento. 3 vezes nós vemos essa expressão, não se arrependeram para lhe darem glória. Versículo 9, versículo 11, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E também, versículo 21, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, mesmo com todos esses juízos intensos, os homens não hão de se arrepender, mas vão ter ainda mais rebeldia contra Deus. Agora vamos voltar para versículos 1 e 2, sobre os juízos da primeira taça. Versículos 1 e 2. Vamos olhar um pouquinho mais de perto nesses juízos. Antes, queria observar aqui que é notável a grande atividade dos anjos nesses juízos, em cada taça. Esses anjos devem ser entre os mais poderosos que existem no céu. Cada um deles responsável por derramar uma taça sobre a terra. Nós vemos aqui, nos versículos 1 e 2, que o primeiro flagelo da primeira taça será úlceras malignas na carne, na pele dos seguidores da besta. E vemos que esse juízo é limitado àqueles que têm a marca sobre a mão ou sobre a fronte. A maioria dos comentaristas concorda. A descrição da palavra usada aqui por João, úlceras malignas e perniciosas, evidentemente é uma forma de câncer de pele. E alguns acham que ela vai ser causada pela própria marca da besta que foi colocada na pele dos homens. É bem provável que uma consequência do uso dessa marca vai causar com que essas pessoas desenvolvam câncer de pele. No versículo 3 temos a segunda taça. O segundo flagelo cai no mar. E o mar todo é transformado em sangue.
causando a morte de todo tipo de vida marítima. Então não vai ter mais nenhuma criatura viva no mar, não vai ter mais peixes para alimento dos homens a partir desse juízo. Nós nem conseguimos imaginar uma cena assim, o mar inteiro tornando em sangue. O horror que os homens vão sentir, né? O pavor que os homens vão sentir diante dessa situação. Hoje nós vemos muitas coisas acontecendo no mundo, muitas catástrofes, muita destruição, como aconteceu esses dias lá nos Estados Unidos, de ontem para hoje. Mas essas coisas, embora grandes, serão tão pequenas comparado com esses juízos que vão acontecer aqui no fim do período de tribulação. Versículo 4, nós temos a terceira taça. E o terceiro flagelo cai nas fontes de água potável, fontes dos rios, que também são transformados em sangue. Assim haverá sede geral e certamente disputas e contendas e guerras por causa de alguma água potável que existe na terra. Provavelmente essa praga ela não atinge todos os rios, uma grande quantidade dos rios, porque quando nós lemos lá no versículo 12, na sexta taça, ainda fala sobre o rio Eufrates secando. Então, pode indicar que ainda haja alguma coisa de água na terra. A não ser que estas águas que estão secando no Eufrates seja sangue também. Existe essa possibilidade. E esses fatos nos mostram, de fato, que esses juízos eles estão bem no fim do período de tribulação, as últimas semanas. Não seria possível as pessoas sobreviverem muitos dias sem água potável na terra. Então é questão de dias antes da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 5 a 7, nós temos então, nesse ponto, o anjo das águas. Ele dá o seu comentário sobre esta justiça de Deus em causar esses sofrimentos para os que têm causado tanto sofrimento para o povo de Deus. Eles queriam derramar sangue e agora eles têm muito sangue. Sangue eles têm dado a beber. São dignos disso. Então Deus está castigando aqueles que perseguiram o seu povo, agora com toda a força. A justiça de Deus está sendo feita e por isso existe essas palavras de louvor aqui no versículo 5. Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. E depois outra voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esse versículo também, ele nos ensina, né, ou sugere que as diversas partes da criação parecem terem os seus anjos responsáveis, né? Aqui foi o anjo das águas que exclamou. Versículos 8 e 9, nós temos a quarta taça. A quarta taça, ou o quarto flagelo. Agora o sol aumenta o seu calor e queima as pessoas na terra. E é interessante observar que esse acontecimento aqui é o inverso do julgamento associado à quarta trombeta. Estamos vendo que existe um paralelo entre esses juízos, só que na quarta trombeta,
a terceira parte do sol escureceu, ou seja, foi retirado o brilho do sol. Capítulo 9, versículo 12. Mas agora o sol ele aquece mais. E nós já temos ouvido muito, né? Estamos sempre a ouvir diariamente sobre a questão do aquecimento global, as mudanças. Aquecimento global devido à destruição das camadas protetoras na atmosfera. Não do homem. Vai ser um juízo da parte de Deus e que os homens vão saber. E os homens, eles vão blasfemar por causa do intenso calor que eles vão sentir. Então vai haver uma intensificação enorme na temperatura, no calor aqui na Terra, a ponto dos homens blasfemarem contra Deus. No quarto flagelo, na quarta taça. Versículos 10 e 11. Quinto flagelo traz juízo diretamente sobre o trono, ou podemos também traduzir o território da besta, que é julgado com grandes trevas, densas trevas. Não vai ter dia mais no território da besta enquanto perdurar o restante da tribulação. E como descreve aqui, são tão intensas que causam dor. Nós lembramos que as trevas no Egito, quando caiu a praga das trevas no Egito, diz que eram tão densas que podiam ser apalpadas. E que por causa das trevas ninguém se moveu por vários dias no Egito. E ali também foi só sobre o Egito, sobre o reino de Faraó. Mas não atingiu aqueles que estavam na terra de Gósen, os filhos de Israel e os seus lares. E a mesma coisa vai se repetir outra vez. Eu não vou falar agora, mas depois, nos momentos que vamos estar conversando, nós podemos pensar um pouquinho sobre esse território da besta, ou esse trono da besta. Versículos 12 a 16, sexta taça. Essa taça, assim como a que nós já vimos na sexta trombeta, né? Ela vai atingir o rio Eufrates. Agora as águas do rio Eufrates secam, formando uma passagem, né? Uma estrada que liga o Oriente com a região de Israel e a Europa. Então agora se forma uma estrada para os exércitos que vêm do Oriente. Diz aqui, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E é de grande importância a seca desse rio Eufrates, porque indica ou abre espaço, né, para um grande exército aproveitando essa nova estrada natural para chegar contra Israel no fim da tribulação. E nesse mesmo tempo, Satanás ele vai enviar 3 espíritos malignos para a terra, que com os seus sinais eles vão seduzir os reis da terra para atacar Israel sob a autoridade da besta. Todas as nações incrédulas certamente vão estar envolvidas nessa guerra final, que aqui é chamado o grande dia de Deus. É importante nós observarmos mais uma vez o poder e a astúcia de Satanás em fazer sinais para que o mundo e os governantes sejam enganados por ele. No versículo 15
Nós temos mais uma palavra de encorajamento pessoal de Cristo para o seu povo na terra nesses dias terríveis. O fim está perto e eles são encorajados a permanecer fiéis, permanecer até o fim, como também Cristo falou em Mateus 24:13, sofrendo até a morte por causa do seu nome. O do versículo 16, nós aprendemos que o lugar desta batalha mundial, desta guerra, vai ser no Armagedon, em hebraico. Como nós já mencionamos no outro estudo, esse nome ele vem de Ar-Megido, H-A-R, Ar, aí separado, Megido. E esses dois nomes juntos significam montanha do lugar de matança, ou montanha do lugar de ajuntamentos. E nós sabemos que esse lugar Megido, que é um lugar conhecido já pelo Velho Testamento, é uma grande planície elevada de mais ou menos 22 quilômetros por 32 quilômetros de extensão. 22 por 32. E onde muitas batalhas já têm sido travadas no passado. Lembramos, por exemplo, de Juízes capítulo 5, versículo 19, que foi onde Débora venceu Sísera, comandante do exército de Canaã. Também de Juízes capítulo 7, nós vemos que ali também Gideão venceu os midianitas com seus 300 homens. E também muitas outras ocorrências de batalhas que aconteceram, a própria morte do rei Saul também foi naquele lugar, e também outros homens morreram em outras batalhas ali naquela região. Então já tem sido derramado muito sangue ali. Mas nesse dia que está por vir, vai ser em escala muito maior do que qualquer outra batalha que tenha acontecido ali. Em Zacarias capítulo 14, versículos 2 e 3, indica que esse lugar ele não fica longe de Jerusalém, perto de Jerusalém. Eu gostaria de ler Zacarias capítulo 14, versículos 2 e 3, porque descreve também detalhes sobre esse evento. Zacarias 14, 2 e 3. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então aqui, não vamos ler mais por causa do tempo, mas aqui também descreve, como diz o versículo 3, essa peleja contra as nações, referindo-se a essa batalha de Armagedon. Assim, então, esse nome Armagedon, que é descrito aqui, o nome que em hebraico que se chama Armagedon, então significa a montanha perto de Jerusalém, onde as tropas inimigas de Israel se ajuntarão para esta grande batalha. Agora, terminando, versículos 17 a 21, o sétimo flagelo. A sétima taça traz um comentário do santuário no céu, dizendo: feito está consumado, está concluído. Com este termina os julgamentos
aqui na Terra no período de tribulação. O programa divino do julgamento está terminando agora. E agora acontece o maior terremoto e em escala mundial que o mundo já experimentou. Até hoje, os terremotos que têm acontecido sempre foram terremotos locais. Um terremoto aqui, outro ali, em países diferentes. Mas esse terremoto, como descrito aqui, ele vai ser em escala mundial. O mundo inteiro vai experimentar esse abalo. É quase impossível nós pensarmos nos seus resultados, pois vai acabar com todas as cidades das nações, as grandes capitais, vai matar milhões de pessoas, todos os grandes prédios, estradas, pontes e etc. do mundo inteiro vão ser destruídos nesse tempo. A cidade de Jerusalém não vai ser destruída pelo terremoto, mas como está descrito aqui, ela vai ser dividida em 3 partes. Isso certamente para servir nos planos do Senhor para o seu reino mais tarde. Vai haver mudanças geográficas em Israel, preparando Israel para o milênio. Também é lembrada aqui a Grande Babilônia. E nós vamos estudar, na permissão do Senhor, no capítulo 17 e 18, os próximos, mais sobre esse juízo da Grande Babilônia, esse sistema religioso que domina o mundo nesse período. Vemos aqui também que, junto com esse grande terremoto, virão certamente grandes tsunamis, ondas do mar, que inundarão as ilhas vão ser submersas por causa desse terremoto, né? Versículo 20. E também as montanhas cairão. Então vai haver um nivelamento da superfície da terra. Assim, os lugares fora das cidades que serviriam de proteção do terremoto, eles agora se tornam também lugares muito perigosos. Não tem onde se esconder. Também vemos aqui que, nesse mesmo tempo, cairão do céu chuva de saraiva, grande saraivada. Chuva de pedras, com peso de aproximadamente cerca de 1 talento. E isso equivale a aproximadamente 40 quilos. Imagina uma pedra que pesa o peso aproximado de um saco de cimento. Esse é o tamanho dessas pedras que vão cair nessa grande saraivada. Lembramos que essa também foi a 7ª praga sobre o Egito, né? Êxodo capítulo 9, versículo 23. Não nessa escala, mas foi grande chuva de pedras também, que matou o gado e que destruiu as casas e o reino de Faraó no Egito. Geralmente a palavra saraivada é usada para pedras de gelo, mas também pode significar pedras de rocha ou outro material que vem do espaço. Certamente vai ser uma calamidade terrível, né, sobre todos aqueles que escapam do terremoto, e agora vem essas pedras enormes destruindo tudo. Parece que Isaías capítulo 24, versículo 6, não vou ler agora, mas parece que essa passagem se refere a esse tempo onde diz que poucos restarão, poucos homens na terra. O pecado dos homens e a rebeldia contra Deus tem que ser julgado, castigado por Deus por causa da sua justiça e santidade, como vai acontecer aqui. Hoje ele ainda está agindo em graça. E como nós temos estudado até aqui, no começo da tribulação, haverá ainda evidências da sua graça e muitos serão salvos.
multidões. Mas no fim chegará o limite da sua longanimidade, da sua paciência. E então vai vir esse flagelo sobremodo grande com os quais se consumou Em terminar, eu só queria deixar algumas palavras. Eu estava pensando esses dias como que, principalmente pelo fato de que nós gravamos essas mensagens, nós não sabemos até onde essa mensagem pode chegar. E muitas pessoas, não só agora, antes do arrebatamento da igreja, como também naqueles dias de tribulação, eles vão ter a Bíblia e eles vão ler sobre essas coisas e eles vão ver as coisas acontecendo. E por causa disso, muitos vão crer na palavra de Deus. E o nosso desejo é que todos os que ouvem essas coisas e leem essas coisas possam refletir nessas grandes solenidades reveladas por Deus e que todos estejamos prontos para sairmos daqui, na vinda de Cristo para os ares, para não passar por essas coisas. Se alguém que ouve essas palavras não é salvo, ele deve estar bem claro da sua necessidade urgente de salvação e o grande valor desta salvação. Como dizem Hebreus 2 e 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E essa salvação nós só temos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje ainda é dia dessa salvação, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam no Senhor Jesus Cristo. Vamos parar por aqui e deixar o tempo agora para que os irmãos possam comentar e fazer perguntas.